Olá, minha gente. Olha, aula gravada hoje, porque se vocês estão assistindo isso é porque provavelmente eu estou sendo vacinado. Então, glória a Deus. Vamos lá, né? Revolução Russa é o assunto de hoje, gente, tá? Então, vamos entender o que foi a Revolução Russa. A revolução que mudou os rumos da história do mundo, vamos assim dizer, né? Foi uma revolução que teve como característica principal implementar criar, implementar o primeiro Estado socialista do mundo. Por que isso é importante, professor? Né? Não vamos cair nesses discursos, né? Discursos ideológicos e ignorantes, tá? Entender a geopolítica, entender a estrutura, entender as dinâmicas sociopolítica, ambiental, étnico-racial, faz parte do aprendizado. Faz parte de que a gente entenda os contextos no qual a humanidade está inserida. É impossível a gente entender a Guerra Fria, é impossível a gente entender a Segunda Guerra Mundial sem a gente saber como foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Revolução Russa. Beleza? Então, aperta o cinto aí, tá? Ninguém vai ser doutrinado aqui, porque o momento é tão difícil que a gente está vivendo, né? Fala Revolução Russa, meu Deus, coisa de comunista, né? Não, é coisa de quem estuda história. Vamos lá. Let it go. Let it go, para quem não conhece, é bora em francês, né? Então, você já sabe disso. Vamos lá. Revolução Russa. Vamos lá. Rússia, o palco de uma revolução. Então, gente, quando estava estudando a Primeira Guerra Mundial, a gente viu que foi durante a Primeira Guerra Mundial que a Rússia, ela sai do contexto, assina um tratado, Brest-Litovsk, com a Alemanha, e sai da Primeira Guerra Mundial. Por que ela saiu? Porque ela estava passando por uma revolução interna, uma guerra civil. O Império Russo, ou então conhecido também como Império Czarista. Então, o Império Czarista, gente, a gente pergunta isso, né? Professor, como assim, czarista? Czar, no livro, nas questões, você pode encontrar czar, né, com C, e tsar, com T. Mesma coisa, tá? Isso é só questão de tradução para o português. Então, o C e o T tem a mesma, parece também a mesma pronúncia no russo, que é uma língua dificílima. Mas, vamos lá. Então, a Rússia czarista. O czar, gente, era o título do imperador. Né? Então, o imperador russo se chamava o czar. Então, o império czarista. Então, a Rússia no século XIX e nesse início do século XX, a gente está falando da Revolução Russa de 1917, tá? Então, durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto a Europa estava na guerra, então a Rússia sai da guerra e vai para a guerra interna, a guerra civil russa. Então, o Império Czarista era um império agrícola, era um império que estava se industrializando, tá? Era um império absolutista. A Rússia era uma grande nação absolutista. Em pleno início do século XX, a gente viu também, quando as características de consequência da Primeira Guerra Mundial é o fim dos impérios. Então, a Revolução Russa também faz parte desse contexto de início do século XX, que é o fim do Império Czarista, e o início de outra coisa que a gente vai ver. Então, o Império Russo, o lugar era improvável, gente, para imaginar acontecer a Revolução Socialista. Por quê? Primeiro, então, assim, a ideia, a gente estudou isso ano passado, né? No século XIX, aquela coisa toda da Revolução Industrial, da qualidade baixa de vida da população, da classe trabalhadora, do operariado. Então, começou a surgir teorias e modelos de Estado diferentes para rivalizar contra o Estado burguês, o Estado capitalista burguês. E surge a ideia de um não-Estado, que seria a proposta socialista comunista. Então, o Estado socialista seria um Estado que iria acabar, teoricamente, né, uma coisa bem rasa, bem superficial, acabar com as propriedades privadas e estabelecer uma sociedade sem classes sociais. E aí ia passar por uma outra fase, que seria o comunismo, que ia inexistir a ideia de Estado. No socialismo existe um Estado que promove a igualdade, que promove o fim das classes e das diferenças sociais, teoricamente. Tá? E o comunismo seria essa etapa posterior. Tá? Então, por que a Rússia, o Império Czarista, era um lugar improvável?
Porque quando se pensou nisso, né, principalmente Karl Marx, que foi o grande idealizador do socialismo científico, se imaginou isso para grandes centros industriais, como a Alemanha, Inglaterra. Ele estava falando mesmo para a Alemanha, o país dele, né? E, inclusive, o Partido Comunista foi muito forte na Alemanha durante muito tempo. Na França, no século XIX, teve a Comuna de Paris, que foi um assalto à capital francesa, Paris, e que se estabeleceu lá a autodeterminação dos povos, né? A autossuficiência, o povo se autogovernando. Então foi um grande movimento reivindicatório, durou alguns meses só, né? Mas quando aconteceu a Comuna de Paris, gente, Marx disse assim, ó, é exatamente disso que eu estou falando. É o povo acabar com as estruturas de dominação e estabelecer um governo do povo para o povo, né? Sem distinções de classes, sem classes sociais, enfim. Mas essa revolução ela nunca chegou na Europa. Ela chegou perto de acontecer em alguns momentos. A gente vai ver, né? Seja na Espanha, seja na Alemanha. Mas aconteceu primeiramente na Rússia, no Império Czarista. Um país de 127 milhões de habitantes, onde a maior parte dele era camponeses, né? Povos diferentes, muito assim, povos diferentes, né? Porque existiam muitos grupos étnicos na Rússia, ainda existe, né? Mas na época mais ainda. Então, era um lugar improvável, não se esperava que isso vinha dessa massa de camponeses. E existia indústria, professor, na Rússia czarista, estava se iniciando, mas era muito pouco. 80% da população era camponesa. Então, um lugar improvável nesse sentido, né? Porque se esperava disso nos grandes setores, onde a exploração estava forte, onde a vida da classe trabalhadora estava extremamente degradada, extremamente explorada. A gente viu isso, né? Sem legislação trabalhista. Então, as pessoas sofreram muito no século XIX com a Revolução Industrial e com a efetivação do modelo burguês, do modelo capitalista. Por isso que surgem outras propostas. O socialismo é uma delas. Beleza? Então, lá no Império Czarista, o ingresso tardio do capitalismo, né? Então, chegou tarde esse campo industrial que estava acontecendo na Europa. E saltou décadas em dia, porque chegou muito forte. Concentração de terra e uma política despótica, seria autoritária. Por quê? O regime era absolutista. Então, um regime político despótico. Tá? Então, essa concentração de terra, ela estava muito voltada, né, nessa coisa quase que medieval, de nobres ter terras e os camponeses trabalharem de forma muito explorada, inclusive. Né? E a concentração também é parte do Estado. Então, esse era o cenário da Rússia, gente, no final do século XIX e início do século XX. Um Estado absolutista, despótico, autoritário, e centenas, milhares, milhões de famintos, a pobreza muito grande, a distinção de classe muito alta. Então, as ideias socialistas elas começam a chegar. E começam a surgir diversas organizações. Narodnaya, Partido Operário Social Democrata Russo, de onde saíram os principais líderes. E guarda esse nome, Vladimir Ulyanovsky, ou somente Lenin. Lenin, gente. Em 1905, vamos dizer assim, é uma revoluçãozinha. É um grande levante. Se liga. Uma insatisfação popular com a guerra contra o Japão. Os marinheiros do encoraçado de navios, Potemkin, juntaram-se aos rebeldes. Então, tinha a insatisfação. Lenin é um dos grandes responsáveis por introduzir essa ideia do socialismo na Rússia. Já em 1905, Lenin já aparece, dizendo assim, a gente pode... A galera tá falando isso na Europa lá, pro operário, mas a gente aqui tem maioria camponesa, mas a gente pode fazer aqui um Estado que seja da classe trabalhadora, sem distinção, sem classe social, um Estado, uma planificação da sociedade. Então, Lenin é um dos grandes pensadores e ele vai pegar essa ideia e levar para a Rússia. Tá? Claro que tem outros nomes, né? Tem Trotsky, tem Stalin, tem outros nomes que vão surgir dentro do partido bolchevique, que a gente vai ver lá na frente, né? Enfim, mas 1905 foi um grito de insatisfação que se juntou tanto lideranças políticas, Partido Social Democrata Russo, como insatisfação de marinheiros, tá?
e vão para a rua, vão para a praça, a principal praça, e aí tem um episódio conhecido como Domingo Sangrento. O pessoal para a rua, e aí o czar manda matar geral, né? Então é muita morte que vai ter nesse momento de insatisfação na Rússia. No entanto, a pressão forçou o czar a aceitar a Duma. A Duma seria uma estratégia para se construir uma monarquia constitucional, onde, né, a monarquia constitucional, a gente estudou isso, seria um modelo de Estado monárquico com uma constituição, né, com algo que limitasse o poder do rei, ou do monarca, de uma forma geral. Mas, do outro lado, surgiram o primeiro soviete. E guarda esse nome também, tá? Sovietes são as organizações dos trabalhadores nos seus espaços, nos seus bairros, na sua área de atuação. Uma organização popular de sovietes, né? Sovietes entenda união de trabalhadores, tá? De camponeses, de operários, de trabalhadores de forma geral. E 1905 acabou, né? Deu uma pressãozinha lá no czar, mas, no entanto, ainda continuou, né, o sistema czarista. E a Rússia, na Primeira Guerra, aí a gente vai ter dois partidos, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, eles defendiam uma transição gradual e pacífica em direção ao socialismo, por vias institucionais. Então, assim, o menchevique queria acabar com o Estado absolutista? Queria. Queria fazer um outro modelo de sociedade? Queria. Mas por vias institucionais, por mudanças implementando instituições, elegendo pessoas, né? Já os bolcheviques, liderados por Lenin, defendiam a revolução proletariada. É o Partido Vermelho, gente. É o Partido Radical, os bolcheviques. Não, para a gente mudar, a gente quebrar com esse modelo de Estado opressor, a gente precisa quebrar, a gente precisa cortar as raízes. Então, os bolcheviques acreditavam na revolução. E a revolução proletária, a revolução da classe trabalhadora. Para que a classe trabalhadora tomasse o poder, que o Estado fosse feito por aqueles, era assim que se falava, por quem cria a riqueza, aquele que tudo produz, que é a classe trabalhadora. E Lenin acreditava que tinha que ser conduzido por um partido disciplinado, esse partido que representava e era oriundo da classe trabalhadora. Então, a Primeira Guerra ela trouxe inflação, trouxe paralisação da indústria, trouxe fome. E é nesse contexto que as ideias estão surgindo, essa memória de 1905, né, na Revoluçãozinha. Na Primeira Guerra, a insatisfação cresce de novo e aí começa a parada. A Revolução de 1917, que tem dois momentos, em fevereiro e em outubro. Vamos entender. Em fevereiro de 17, começou a haver passeatas, greves, manifestações, eclodiram em toda a Rússia. Gente, quando se tem uma revolução, seja lá qual for, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, que foi uma revolução também, a Revolução Russa, e todas essas revoluções, revolta é uma coisa, revolução é outra, porque revolução muda, né? Transforma. Revolta nem sempre. Mas uma revolução, quando ela está acontecendo, nem sempre se sabe qual o fim que vai levar, porque são muitas ideias postas em prática, né, e os grupos, às vezes, são diversos, não tem inimigo em comum. Qual é o inimigo em comum? O Império Czarista. Mas o que é que se quer? E aí existem diferenças no que se quer e como se quer fazer. No entanto, em fevereiro de 1917, a Revolução estourou. Então, os greves, passeatas, e o czar Nicolau II, ele abdicou o trono. Ele disse, para parar isso aqui, eu vou abdicar o trono, vou deixar o trono. Instalou um governo constitucional, republicano, que passou a ter diferentes projetos. E dentro dessa outra conjuntura, percebe, né? São as instituições mudando a característica do Estado. Saiu de um regime absolutista, em 1917, com a abdicação de Nicolau II, e está caminhando para um regime republicano. Tá? E nesse sistema, os mencheviques, que era uma ala política, né, da Rússia, que estava reivindicando, estava em processo de revolução, os mencheviques eles chegaram ao poder. E as suas medidas não foram populares.
e suas medidas não populares, mas constitucionais, dentro de um arcabouço, de uma lei. Tá? Mas não, percebam, mas o que é que acontece? O menchevique ele não tem maioria porque não é a vontade da maioria dos vários centenas dos sovietes que estavam montados em toda a Rússia. Soviético, pensa aí em associação de bairro. Cada bairro com uma associação dizendo assim, a gente quer esse projeto país. A gente quer esse projeto país. Vamos somar. Vamos se reunir. Vamos fazer reuniões de sovietes. Esse soviético, o povo que estava se organizando, né, nesse que está se chamando, que a gente chama de soviético, não estava representado, a demanda desse povo não estava representada no mencheviques. Né? Então, aí a coisa continua. É quando se chega à radicalização do movimento. Porque Lenin, as teses de Lenin, ele sim dialogava com a maioria, com a maior parte da população. O partido bolchevique era o partido que estava afinado com as demandas do povo. A gente quer mudança. E essa mudança é o quê? É acabar com esse ou qualquer modelo de Estado que tenha divisão de classe social. Era isso. E os sovietes representavam bolcheviques e os bolcheviques os soviéticos. Só que quem estava eram os mencheviques. E aí começa. A miséria do país fez com que surgisse fosse o Partido Vermelho, né? O Partido dos Bolcheviques. Então, é daí também que se vem essa coisa da cor vermelha para partidos mais dito à esquerda, partido mais revolucionários, né? Então, vem daí, do Partido Bolchevique, depois, que a gente vai ver, da União Soviética. Então, exigiram a retirada da Rússia da guerra, a realização da reforma agrária e o fortalecimento dos sovietes. E aí entra em guerra. As fábricas e o exército formando os sovietes, contrariando os mencheviques. Então, percebam que passa a ser uma guerra interna. Lenin e os bolcheviques, todo o poder soviético. É eles que o Partido Vermelho representavam. Em outubro de 1917, os bolcheviques bombardearam o Palácio de Inverno e assumiram o poder. É radical, né? Se a gente lembra da Revolução Burguesa, né, que deu origem ao capitalismo na França, os radicais franceses, eles guilhotinaram o rei, né? E levaram a França para os interesses da burguesia, os interesses do capitalismo em ascensão na França naquela época. Aqui os bolcheviques fazem esse momento radical, mas para levar a Rússia para outro caminho, para um Estado socialista. Tá? Inclusive, Lenin presidiu o governo bolchevique, então Lenin se torna a principal figura. Gente, são várias disputas. Inclusive, dentro do partido tem várias disputas. Mas Lenin é o cara que vinha se destacando mais. Em 1905, na primeira revoluçãozinha que teve lá, inicialmente, que a gente falou, ele foi preso, foi deportado, voltou, começou a organizar. Então, Lenin era a grande liderança do Partido Bolchevique. E Lenin toma o poder. Ele toma o poder na Rússia e assume, o Partido Bolchevique assume. Percebam, né? Ganhou a eleição. Não. São os sovietes, são os trabalhadores que estão junto com o partido, e o partido vai lá e assume o poder, e a Rússia entra em guerra civil. Então, as terras da aristocracia e da igreja foram confiscadas, propriedade privada de meio de produção foram abolidas. Então, quem tinha grandes fábricas, grandes industriais, foram tudo estatizado. O governo revolucionário decretou a liberdade de expressão, de imprensa e de greve. E as empresas começaram a ser geridas pelos trabalhadores. Gente, olha só, olha que coisa fascinante para um trabalhador que ganhava mal dava para se alimentar e para viver decentemente. Agora, ele não vai ter mais chefe. Ele vai fazer parte, ele vai ser um dos donos daquela fábrica. Vai ser organizado pelos trabalhadores. Então, era essa grande utopia, esse grande sonho de uma sociedade sem exploração. Os juízes passaram a ser eleitos. Então, percebam, os bolcheviques, eles radicalizam e eles começam a caminhar a Rússia para um Estado popular, para um Estado onde os sovietes, que era a organização popular, tivesse força, tivesse vez, fosse governado por eles. Tá?
Então, é na guerra civil entre vermelhos, bolcheviques, e brancos, mencheviques, e dentro desse branco também tinha monarquista, que ainda apoiava o Império Czarista e tal, a assinatura de cessar-fogo com a Alemanha, né? O Tratado de Brest-Litovsk. Litovsk, é isso mesmo. É a saída, né? Quem assina são bolcheviques que assinam, eles já estão em cima, já, eles tomam conta do palácio, então quem vai mandar agora aqui são os bolcheviques, é os soviéticos. Né? É o processo de revolução. Coligação capitalista para derrubar a jovem República Soviética. Então, gente, nisso tudo, você tem, imagina, né? Os países capitalistas vendo isso acontecer na Rússia. Então, isso era um pavor, né? Se esse exemplo leva, então o que, é que a gente vai ter? Né? A gente ia ter o desmonte do sistema capitalista, né? Como estava acontecendo na União Soviética, na Rússia. Tá? E essa coisa tão radical, mas tão radical, que a manda do partido bolchevique, para não ter nenhum risco de voltar atrás, né? Voltar ao absolutismo e voltar à Rússia czarista, os bolcheviques eles vão executar o czar e toda a família real. Vão executar. Era dizer assim, a gente vai construir outro modelo de sociedade. Um modelo de sociedade sem classe social. Um modelo de sociedade onde os soviéticos é que têm o poder. Tá? Então, assim, fazendo a leitura para isso, né, imagina como é que seria, assim, para o empresário que tem vários bens, que tem várias fábricas, seria o terror, seria o fim, né, dele, né? Para o trabalhador, seria a chance de ter uma sociedade onde ele não fosse explorado. Isso era sedutor para a classe trabalhadora e era um terror para essa elite, para esses donos de meio de produção. Leonid Trotsky é um dos grandes nomes. Foi o homem que liderou grande parte do exército vermelho, o exército bolchevique. Tá? Trotsky é um dos grandes nomes do partido bolchevique. Liderou o exército contra-revolucionário, né? Por exemplo, aqueles que eram contra a revolução, então o exército revolucionário, o exército vermelho, ele treinava, ele montava, e ele era o grande estrategista, foi peça fundamental nesse processo de revolução russa. Em 1921, desde 1917, e aí, né, outubro, que os bolcheviques chegam ao poder, mas é em 21 que termina a guerra, na guerra civil, e se efetiva os bolcheviques no poder. Está feito. A Rússia não é mais czarista. A Rússia agora é um país socialista. A Revolução de Outubro, ela efetivou isso, de 1917, e em 1921 você tem, né, o fim da guerra, com um saldo devastador de mortos, né? Como toda guerra gera esses saldos terríveis. E para controlar a Rússia, nesse novo momento, a liderança, que se despontou como essa liderança, como o grande líder bolchevique e o líder desse novo Estado socialista que estava surgindo, o Lenin. Então, se implementou o comunismo de guerra, um rígido controle do Estado sobre a população, sobre a produção econômica da Rússia. Confisco de alimentos, congelamento de salário. Imagina só, né? Depois de 17, 18, 19, 20, 21. São 4 anos de guerra. Então, a casa tem que colocar a casa em ordem. Então, algumas medidas Lenin tomou. Flexibilizou o comunismo, atuação de empresas privadas em setores de indústrias, alimentos, agricultura, que era para produzir. Depois de produzir, aí sim, aí voltava para o Estado. O poder da classe operária foi transferido para o Partido Único Bolchevique. E aí, em 1922, a gente tem a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi a Rússia e mais 14 países que se juntaram e formaram a União Soviética, URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E, gente, nesse processo todo, quando se cria a União Soviética, Lenin, ele tem um derrame cerebral e ele morreu. Então, esse cara que teve desde o início, que foi o grande líder, ele morreu. E aí, há uma disputa dentro do partido, tá? Dentro dessa disputa, existia diferenças ideológicas dentro dessa disputa,
Então, dois nomes despontaram como o sucessor de Lenin, para ocupar o espaço que era de Lenin. Então, tinha Stalin e tinha Trotsky. Para Stalin, era preciso que a revolução se consolidasse primeiro na União Soviética. Então, a revolução tem que se consolidar aqui, tem que ficar aqui. Já Trotsky dizia assim, não, o princípio do socialismo, ele é internacional. Então, sozinha a União Soviética, ela não vai para lugar nenhum. Então, a gente tem que levar esse ideal de uma sociedade sem diferença de classe, uma sociedade contra a burguesia, uma sociedade anticapitalista, uma sociedade socialista, a gente tem que levar para o mundo. Stalin dizia que tinha que se centralizar e tinha que se focar no nacionalismo soviético. Lenin defendia a internacionalização da revolução. Lenin não, Trotsky. Para evitar o esmagamento pelas forças capitalistas. No entanto, as teses de Stalin foram aprovadas no Congresso do Partido Comunista, do recém-criado Partido Comunista Soviético. Era uma cúpula partidária que decidia o rumo. E Stalin, gente, assume o poder. Assume o poder, e aí é onde a coisa começa a mudar de feição. Porque Stalin, ele começa a fazer uma política muito partidária, no sentido dos bolcheviques. Cria uma elite partidária, e essa elite partidária, ela vai meio que esquecer aquele princípio popular, onde os sovietes têm poder de decisão, e vai centralizar muito as decisões nele, Stalin. Tá? Então, Stalin, ele vai por um caminho que foi diferente do caminho da proposta inicial da União Soviética. Foi por um caminho da proposta diferente do que era o Estado socialista, que era o Estado popular, era um Estado sem violência, assim, no sentido de violência do Estado, né? O Estado promovendo a violência. Então, o Joseph Stalin, ele assume, ele vai para o lugar de Lenin, ele ganha espaço dentro do partido bolchevique, ele era um cara muito fiel ao partido, era um cara que tinha umas pessoas que pensavam como ele, então, depois da morte de Lenin, assume Stalin a União Soviética. E toda essa coisa de socialismo ser ditadura, socialismo ser repressor, que ficou configurado nisso que a gente chamou de socialismo real, ele veio com a ascensão de Stalin. Né? Porque quando Stalin assumiu, gente, e a derrota trotskista, né, do Leonid Trotsky, quem assumiu o poder da União Soviética foi Stalin. E Stalin ele mantém o fim da propriedade privada, né, na União Soviética. Existia a repartição, todo trabalhador tinha casa, tinha alimento, e esse princípio socialista, né, de uma certa igualdade, ele continuou, mas de uma maneira onde a liderança partidária, ela exercia uma figura de liderança e de forte atuação, de uma ditadura. Então, todo aquele sonho inicial de um Estado livre, de um Estado dos sovietes, um Estado não violento, né? Então, ele começa a se reconfigurar num modelo de socialismo que implementou uma ditadura. Então, Joseph Stalin, ele, inclusive, foi mais do que um ditador. Ele criou um Estado totalitário dentro da União Soviética. E a União Soviética, ela se viu de bandeira por todo mundo que tinha essa ideologia mais anticapitalista, porque representava o fim da exploração, né, dos mecanismos de meio privado. E sim, representou isso. Né? Os partidos comunistas começaram a surgir na década de 20, inclusive no Brasil. Em 1924 é criado o Partido Comunista Brasileiro, nessa inspiração de que era possível a gente trabalhar, a gente, estou falando, né, pensando na época, era possível a gente trabalhar sem ser explorado, e um Estado que promovesse melhores condições de vida para a classe trabalhadora. Então, se tornou esse grande símbolo
Mas internamente, ao longo do tempo, Stalin se tornou, assim como Hitler, assim como Mussolini, né? Hitler, Mussolini, o nazifascismo foram um movimento de extrema-direita. Tá? Um movimento de extrema-direita que criaram estados totalitários. Aqui, é um movimento de extrema-esquerda que também criou um estado totalitário. Né? Então, o Eric Hobsbawm, que é um historiador que eu gosto muito, ele fala que a forma como se efetivou a União Soviética, ela foi a grande responsável pela deturpação do sonho de um Estado de iguais. Porque Stalin levou a União Soviética, aquele que seria o grande Estado que ia promover a igualdade e tal, o fim das classes sociais, o poder popular dos sovietes, levou a um Estado extremamente burocrático e um Estado personificado em um ditador, em um cara que implementou um regime de governo totalitário. Beleza? E aí a gente vai falar muito ainda na União Soviética, né? Quando a gente for falar de Segunda Guerra Mundial, né? Foi os soviéticos que derrotaram os nazistas, né? Porque Hitler, os campos de concentrações nazistas, tinha muito soviético, porque Hitler odiava o comunismo, né? Então, essas coisas todas aí que a gente vai estudar, tá? Então, isso foi a Revolução Russa. Primeiro, a Revoluçãozinha de 1905, começa os ânimos a se exaltar e começa a surgir ideias diferentes. Em 1917, fevereiro, vai ter um processo revolucionário, o menchevique assume o poder. Em outubro, o bolchevique vem com tudo, toma o poder, e em 1921 acaba e se efetiva em 22 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o primeiro país socialista do mundo, que vai ganhar o nome do socialismo real. Foi aquele que existiu, não era aquele que era planejado, foi o que existiu, né? Foi o que foi construído. Beleza? E é isso aí. Um forte abraço. Anote suas dúvidas, bote pause, faça suas anotações, pesquise. Esse é um assunto muito interessante e é muito importante a gente entender tanto o processo revolucionário como a União Soviética, como se efetivou com Stalin. Beleza? Porque isso vai surgir em outros assuntos e é preciso que a gente entenda o que foi a União Soviética. Beleza, gente? Um forte abraço e até a próxima aula. Tá? E a próxima aula vocês vão ter um professor vacinado. Cheiro, graças a Deus. Eu não vejo a hora de vocês estarem vacinados. Tá? Cheiro, para a gente voltar para o presencial, que eu não aguento mais.